Os Estados Unidos têm uma longa e vergonhosa história de mentir para levar sua população à guerra. Tivemos o infame incidente do Golfo de Tonkin, que nem sequer aconteceu, ou pelo menos parte dele, e que ajudou a nos levar à Guerra do Vietnã. É claro que tivemos as famosas armas de destruição em massa de George Bush, em 2003, que supostamente seriam usadas de forma iminente. E nesta guerra atual com o Irã, o presidente Trump disse que eles têm armas nucleares e que estão há semanas de ter uma arma nuclear, todo esse tipo de coisa. Agora há outra que estão tentando lançar, e eu não consigo acreditar que sequer precisamos falar sobre isso. É tão absurdo que eu não consigo acreditar que mesmo depois de toda essa destruição que acabei de descrever, de todas as guerras e de todas as pessoas que morreram por causa disso, americanos, pessoas nos países-alvo, agora estamos falando em entrar em Cuba. E essas mentiras estão ficando cada vez piores e mais fracas. Pelo menos o governo George W. Bush teve eu nem sei, coragem? Provavelmente não é a palavra certa. Mas, pelo menos, eles achavam que as pessoas estavam prestando atenção o suficiente para bem, não podemos ir lá e fazer isso. Temos que inventar uma explicação realmente boa. Fizeram um enorme esforço para alegar toda essa história do Yellow Cake, essa ligação entre Osama Bin Laden e Saddam Hussein, dizendo que ele fazia todo esse tipo de coisa. E depois, é claro, o infame frasco erguido pelo secretário de Estado Colin Powell numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, alegando que eles tinham todas essas armas químicas e armas biológicas e sabe-se lá mais o que poderiam causar todo tipo de morte em larga escala. E por aí vai. E que tínhamos de entrar. Havia uma ameaça iminente. E por aí vai. Desta vez, com a guerra contra o Irã, o presidente Trump simplesmente foi muito mais preguiçoso. Ele só disse, sim, eles têm armas de destruição em massa, confie em mim. Aquilo foi ruim. Mas essa história com Cuba é simplesmente estranha e estúpida. Então eles simplesmente estão inventando regras absurdamente frágeis para tentar justificar isso. Com o presidente Trump entrando no Irã, quer dizer, toda essa conversa sobre uma arma nuclear, ele vinha falando disso desde 2015, quando começou a concorrer à presidência. Ele sempre bateu nessa tecla. Sempre foi contra o JCPOA que Obama assinou. Esse tem sido o foco dele durante toda a carreira. Mas essa questão de Cuba é algo totalmente novo. É como se dissessem, estamos desesperados para encontrar alguma justificativa porque queremos usar força militar contra Cuba. E aí apresentaram a mais recente. O nome dela é Melissa Ford Maldonado, do America First Policy Institute. E mais cedo hoje, na Fox News, ela quer emplacar a ideia de que os cubanos representam uma ameaça enorme aos Estados Unidos. Cuba é uma enorme ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. É um regime comunista hostil a apenas 90 milhas da Flórida e tem um histórico de 67 anos atuando ativamente contra os interesses americanos, apoiando todos os nossos adversários e exportando revolução pelo mundo. E também tem um longo histórico de mirar os próprios Estados Unidos. Então, uma das coisas de que falo no artigo é que a Revolução Cubana nunca ficou confinada à ilha. Eu gosto de pensar nela mais como um projeto internacional. Mas eles têm uma missão muito simples, e é preciso reconhecer isso. A política externa deles é muito simples. Sempre foi enfraquecer os Estados Unidos, fortalecer seus adversários e exportar a revolução pelo mundo. Uma mensagem muito simples. Eles querem destruir os Estados Unidos, basicamente. Querem apenas enfraquecer os Estados Unidos. Cuba, tão pequena, ali na costa da Flórida, quer destruir os Estados Unidos. E ela diz que eles vêm fazendo isso há 67 anos. Isso meio que remete. Veja, é uma cópia barata do argumento que usamos o tempo todo com o Irã. Há 47 anos eles estão em guerra conosco. Eles começaram isso. O que era absurdo, porque, naquele caso específico, fomos nós que entramos em guerra com eles. Fomos nós que apoiamos uma guerra de 8 anos, por meio do Iraque, durante os primeiros 8 anos de existência deles.
basicamente. E todas as sanções que impusemos a eles durante todo esse tempo, os ataques que fizemos contra os interesses deles pelo mundo, os assassinatos que cometemos contra seus líderes e assim por diante, até mesmo antes de 2025 e agora com a atual Quinta Guerra Mundial em 2026. Foi isso que fizemos naquela época. Então eles meio que roubaram isso. Agora eles vêm fazendo isso há 67 anos. Bem, talvez você se lembre de algo chamado Baía dos Porcos, quando tentamos derrubar o governo deles, usando algumas pessoas deles para fazer isso. E então impusemos sanções, é claro. A crise dos mísseis de Cuba em 1962 foi uma questão legítima naquele caso. Mas aquilo foi resolvido. E então tivemos a questão da Baía dos Porcos. E depois tentamos assassinar Fidel Castro, ao que parece um monte de vezes. Dezenas de vezes, aparentemente, segundo alguns relatos. Mantivemos sanções contra eles o tempo todo. Então fizemos tudo o que podíamos economicamente para simplesmente matá-los de fome. E agora, nos últimos meses, o presidente Trump apertou ainda mais o cerco com um bloqueio naval, basicamente para matá-los de fome. E queremos dizer que eles estiveram em guerra conosco. E escute, toda essa alegação que ela está fazendo de que, sim, eles têm tentado exportar o comunismo e a revolução radical pelo mundo. Certo, então explique isso para nós, senhora Maldonado. Vamos lá, onde estão todos esses enormes sucessos que eles tiveram, a ponto de isso agora representar uma ameaça enorme, porque foi essa a palavra que ela usou, aos Estados Unidos. Algo com que realmente temos que nos preocupar, porque, meu Deus, olhem todos esses países caindo à esquerda e à direita ao nosso redor, todos no hemisfério do nosso país, todos ao nosso redor. Meu Deus, é melhor cuidarmos disso antes que, eles venham nos pegar. Quer dizer, mesmo sem eu apresentar mais nenhuma prova, dá para ver que essa é uma afirmação completamente sem sentido. Cada palavra disso é simplesmente ridícula. Esse país minúsculo, que mal consegue manter as luzes acesas. Escutem, eu fui a Cuba. Acho que foi em 2016, com o grupo da igreja do qual eu fazia parte na época. Nós estávamos ministrando para algumas pessoas lá, e eu tirei várias fotografias. Uma coisa realmente me chamou a atenção. Este é um país incrivelmente pobre. Quer dizer, não há muitos carros por lá. E todos eles literalmente parecem ser da década de 1950. Acho que eles não têm nada novo. Eu não vi nada novo enquanto estive lá. E veja só, a maior parte do transporte é de bicicleta ou em veículos puxados por cavalos. Quer dizer, eles simplesmente não têm veículos. Então, esse era o nível de pobreza das pessoas. Os supermercados quase não tinham comida. Isso em 2016. E nessa imagem em particular, eles estão apenas tocando gado, como se fazia antigamente. Não há absolutamente nada de moderno nisso. E essas pessoas claramente não representam ameaça para ninguém. Como referência. Bem, na verdade, antes de falar disso, deixa eu dar mais uma informação. A senhora Maldonado, é claro, estava apenas repetindo que, não sei, essa combinação do que quer que a mídia tradicional esteja fazendo para perpetuar isso. E é claro, ela só está seguindo a deixa do secretário de Estado, Marco Rubio, que é o principal antagonista aqui e quem tem essa obsessão em tomar Cuba. Só Deus sabe o que está acontecendo nos bastidores entre ele e o presidente Trump. Tenho quase certeza, porque o presidente Trump não tem realmente nenhum interesse nessa disputa. Acho que ele simplesmente disse, vou te dar uma colher de chá, Sr. Rubio. O que você quiser fazer, tudo bem. Acho que vamos apoiar isso. Se isso deixa algumas pessoas felizes, por que não? É o que eu suspeito. Não sei se este é um caso específico. Não tenho nenhuma informação de bastidores sobre isso, mas estou apenas olhando para as evidências aqui. E como o Rubio tem sido tão vocal sobre isso, temos que supor que ele, de alguma forma, convenceu o presidente Trump a deixá-lo fazer isso. Mas ele certamente conseguiu. Isto é, talvez você tenha visto nosso programa sobre isso antes. Mas se não viu,
É basicamente o que a senhora Maldonado está repetindo a partir desse texto alarmista de Marco Rubio. Vocês divulgaram um relatório de 100 páginas sobre Cuba, chamando o país de capital do comunismo do século XXI. E esse relatório fala do fato de que o objetivo de Cuba, essencialmente, é apagar os Estados Unidos da face da terra. O relatório também relaciona a influência cubana à ascensão da Antifa, aos tumultos que vimos em 2020 e também ao aumento do ativismo radical que temos visto em todos esses campi universitários. Para a pessoa comum, essas parecem, em geral, orgânicas. Mas acontece que há muitos poderes diferentes, e Cuba é um deles, influenciando tudo isso no dia a dia. É a mesma rede de manifestantes em todo o país. São as mesmas pessoas que você viu nas ruas queimando coisas em 2020. Depois eles mudam de lado e viram manifestantes pró-Hamas. E mudam de lado de novo. Em até 48 horas após a prisão de Maduro, já tem cartazes impressos do lado de fora do tribunal, exigindo a libertação dele. Depois estão lá fazendo as coisas contra o ICE, atacando agentes do ICE. Não há nada de espontâneo nisso. É financiado, é organizado, e Cuba faz parte dessa rede, em alguns casos uma parte crucial dela. E é uma rede de coroas da arma contra nós. Eles vão usar isso como arma contra nós. E de que outra prova você precisa, além do fato de que eles têm, depois de apenas 48 horas, cartazes pré-impressos? Porque todo mundo sabe que os únicos manifestantes legítimos hoje em dia são aqueles para os quais alguém sai por aí com um giz de cera e escreve um cartaz. Então, se alguém imprimiu quer dizer, não é como se pudesse entrar no computador, criar um cartaz, correr até a Kinko's e mandar imprimir. Ou simplesmente apertar imprimir no computador e, em poucos minutos, enviar para os amigos. Quer dizer, obviamente não poderiam fazer isso. Por favor. Essa é a sua prova? Cartazes pré-impressos? Quer dizer, você já foi a um comício do Trump? Todos os cartazes são pré-impressos. Seja lá o que eles estejam fazendo, é sempre pré-impresso. Todas essas coisas são. É meio que a era moderna. Não sei quem cai nesse tipo de coisa, mas por serem pré-impressos, isso de algum jeito significa alguma coisa. Mas aí veja, ele também está indo muito além do... Eles estão tentando apagar os Estados Unidos da face da terra. Pelo amor de Deus. A pequena Cuba, os enormes Estados Unidos, e eles vão nos apagar. E precisamos ter medo disso. Isso é tão idiota, só olhando por cima. Daqui a pouco eu vou mostrar o quanto isso é idiota. Mas vamos pegar o que mais ele disse ali, porque como você vê, eles também estão tentando minimizar vocês e dizer que tudo que é nefasto, tudo que é ruim, tudo em que alguém está protestando contra algo de que este governo gosta, bem, foram os cubanos. Eles estavam por trás disso. Eram outras pessoas. Quer dizer, não importa o que seja, a Antifa. Então, sabe, é claro que existem essas pessoas pró-Palestina. Claro, ele a chama de pró-Hamas e por aí vai. Acontece que não. Havia uma potência estrangeira por trás delas. Mas era quem vocês sabem, os cubanos. Engraçado, como ele nunca menciona que talvez alguns americanos tenham um neurônio e consigam olhar para o que está acontecendo e vejam a indignação moral de um país que nós apoiamos, Israel, que está cometendo um genocídio e matando um número enorme de palestinos em Gaza, na Cisjordânia. E agora estão fazendo a mesma coisa no sul do Líbano. Podemos ver isso com nossos próprios olhos. E então, quando as pessoas protestam por isso, em nome das pessoas que estão sendo massacradas, a maioria delas nem se importa tanto com a nacionalidade dessas pessoas, quanto com a humanidade delas. Mas veja, não podemos ter isso. Se há um protesto contra isso, não pode ser pela humanidade. Não pode ser simplesmente porque está acontecendo uma carnificina moralmente monstruosa, horrível, da qual não gostamos e queremos defender os indefesos, o que antes era a posição americana, a posição do governo. Mas não mais. Agora, vamos simplesmente colocar a culpa de tudo isso em outra pessoa, nessa rede nefasta de pessoas.
E a propósito, liderada pelos cubanos, que querem nos apagar da face da terra. Nos apagar da face da terra. E o que seria necessário para fazer isso? Provavelmente seria preciso ter um orçamento militar bem grande, não acha? Quero dizer, algo como a União Soviética, algo assim. E vimos que eles nunca conseguiram nos apagar de nada. Mas sabe, esses cubanos têm aqueles charutos. Aposto que conseguem nos tirar de lá na fumaça. Porque basicamente essa seria a única fantasia na cabeça dele aqui. Só como referência, neste atual ano fiscal de 2026, os Estados Unidos têm um orçamento de defesa de cerca de US$ 1 trilhão. US$ 1 trilhão. As melhores estimativas que conseguimos fazer sobre o orçamento militar anual dos cubanos, até alguns desses think tanks não conseguiram determinar isso com precisão, por causa da falta de transparência do lado cubano. Então não conseguimos obter informações atualizadas. Mas o último ano sobre o qual há informações é 2018. Naquele ano, eles tinham US$ 128 milhões, não bilhões, milhões, de orçamento anual de defesa. Isso sustenta towards its mil das forças no armamento. 50 mil homens no total das Forças Armadas, US$ 128 milhões. Para comparar, nós torramos US$ 128 milhões em aproximadamente 1 hora, 7 minutos e 36 segundos do nosso orçamento. Então isso é pouco mais de 1 hora. 1 hora. Esse é o orçamento anual deles, em comparação com o dos cubanos. E são esses caras de quem você tem que ter medo, porque eles vão nos apagar da face da terra. E eles são uma superpotência que muda governos no mundo todo, semeia medo e discórdia e tem cartazes pré-impressos. Esses malditos cubanos. Tá vendo como isso é estúpido? É absolutamente ridículo. Por que isso está sendo apresentado na televisão? Por que a mídia não está rebatendo isso? Por que estamos sequer cogitando ir lá e usar poder militar contra esse país minúsculo que mal consegue manter as luzes acesas e que quase nem tem carros? Por que queremos usar força militar contra essas pessoas? Elas não representam ameaça alguma para nós. Mas é onde estamos. É o país em que vivemos hoje. É o governo que temos. Fomos à guerra contra o Irã sem necessidade nenhuma. Eles não nos ameaçavam, não tinham nos atacado, não iam nos atacar. Estavam puramente em modo defensivo. Tudo o que fizeram desde então foi nesse modo defensivo. Agora, com os mísseis que usaram para se defender, de repente percebem que, por causa das nossas vulnerabilidades, podem usá-los de forma ofensiva. Mas só porque nós os empurramos para essa situação. É a única coisa que lhes resta fazer. Caso contrário, nenhum americano estaria morto. Não haveria 600 feridos. Não teríamos 20 bases destruídas por todo o Oriente Médio. Não teríamos dezenas de aviões, outras aeronaves e helicópteros destruídos ou danificados. E não teríamos sido expulsos de todos esses lugares. Não teríamos nossos porta-aviões se desgastando com as tripulações sobrecarregadas. Depois, teríamos que substituí-los e enfrentar todos os problemas que tivemos. Não teríamos tido nada disso se não tivéssemos iniciado esta guerra por escolha. E agora queremos começar outra contra Cuba. Tenho certeza de que o irmão Rubio está aí pensando que vai ser igual a derrubar a Venezuela, derrubar Maduro. É só ir lá e tirar um cara, talvez Dias-Canel, acho eu, o atual presidente deles. Talvez ele esteja pensando que vamos simplesmente lá, tiramos ele do poder e tudo vai ficar bem. Escuta, Cuba tem uma longa história. Eles têm muitas selvas e foi muito difícil, até para o regime de Fidel Castro, quando ele estava se levantando como rebelde, conseguir derrotar o governo Batista. E mesmo quando alguns dos homens de Castro se voltaram contra ele, eles tiveram que travar muita guerrilha por anos naquelas montanhas. Levou muito tempo para finalmente submetê-los. Vários anos, se não me engano. Então, se eles lutarem, podemos acabar nos metendo em outro desastre. Outro fiasco como a Baía dos Porcos. Agora, eu não sei. Talvez eles também tenham algum tipo de acordo interno lá e estejam tão fracos e tão empobrecidos que não seriam capazes de lutar.
Mas isso não traz benefício nenhum para nós. Dizer, não, podemos esmagar esses caras. Vai ser mais fácil. Por quê? Porque as Forças Armadas dos Estados Unidos deveriam ir lá e bater em alguém que praticamente morreu de fome e está tão fraco que não conseguiria se defender. Se esse for o caso. Por que precisamos fazer isso? Isso é simplesmente um abuso excepcional de poder. É como dizer, olha, eles não estão fazendo o que mandamos. Não vão me dar o que eu quero, então eu simplesmente vou tomar. É onde estamos. E eu considero isso absolutamente repugnante e condeno nos termos mais fortes. Literalmente, não há justificativa alguma, nenhuma justificativa. Muito menos essa porcaria que o secretário de Estado divulgou, ou este documento que essa senhora Maldonado divulgou. É tudo absurdo. Mesmo que haja alguns pontos específicos ali, é preciso olhar o maldito contexto. Por que você acha que eles quereriam fazer algo contra nós? Por que tentariam nos enfraquecer? A não ser porque fazemos isso com eles praticamente sem parar desde 1962. Talvez isso tenha alguma coisa a ver. Veja, queremos poder pressionar todo mundo. Queremos poder sancionar todo mundo, em todo lugar, o tempo todo, sem nunca haver nenhuma reação. E, se alguém ousa fazer qualquer coisa de volta, é tipo, viu como eles são ruins? Todas essas coisas ruins que eles estão fazendo? É assim que operamos hoje em dia. Isso simplesmente me dá nojo. E precisamos mudar isso. Não basta só passar do vermelho para o azul, pessoal. Precisamos varrer toda essa porcaria elitista daqui. É a palavra mais leve que eu poderia usar. Precisamos de uma mudança completa e fundamental nos Estados Unidos. Algo que volte ao cerne do que os Estados Unidos costumavam ser. Sempre tivemos falhas, sempre houve elementos sombrios nisso, e sempre houve pessoas fazendo coisas más e perversas em nosso nome, o tempo todo. Mas pelo menos durante a minha vida, mais no começo, quero dizer, como cultura e como sociedade, nós pelo menos aspirávamos a fazer a coisa certa. Aspirávamos a ter um código moral. Nós aspirávamos a ajudar as pessoas que estavam por aí, as mais fracas, as que sofriam abusos, as que eram oprimidas por outras potências e outros regimes mais fortes. Queríamos ajudá-las e erguê-las. Pelo menos, costumávamos aspirar a isso. Agora, literalmente, seja vermelho ou azul, nós nos tornamos a elite. Nós nos tornamos exatamente esse poder sombrio contra o qual antes nos posicionávamos e protestávamos. Nós nos tornamos isso. E eu, por minha parte, estou farto disso. Acho que devemos fazer o que for preciso, usando nosso sistema jurídico, usando a Constituição que temos, usando nossos instrumentos de poder para tirar esses caras pelo voto e trazer um novo grupo, uma nova geração de americanos que diga, não, chega. Todos vocês vão ser demitidos. Demitam cada um deles. Tirem essas pessoas daqui. Parem de segui-las. Exponham-nas, como estamos tentando fazer aqui, e digam não em meu nome. Vamos voltar a algo que existia antes que seja tarde demais. Porque se isso for longe demais, vocês vão criar tantos inimigos para nós pelo mundo. E que Deus nos ajude. Talvez já tenhamos ido longe demais nessa situação no Irã. Quero dizer, como falamos mais cedo hoje, eles podem literalmente estar a dias de recomeçar aquela guerra, de maneiras às quais não conseguimos responder. Podemos acabar sendo arrastados por uma guerra contra a Rússia. Ou eles podem arriscar e basicamente nos provocar, nos desafiar a entrar numa guerra que pode se tornar nuclear, atacando Londres, a França, a Alemanha ou algum outro lugar assim. Tem gente apoiando a Ucrânia. Quero dizer, todas essas coisas estão em jogo lá. E tudo isso é tão estúpido. Nada disso é necessário. É hora de recuar antes que seja tarde demais. Espero que não seja tarde demais. Mas vamos continuar falando com vocês e dizendo a verdade sobre coisas como essa, para que possamos chegar a um ponto em que paremos de piorar as coisas para nós mesmos e para outras pessoas. Isso não é o que os americanos costumavam ser. E eu sou America First, americanos genuínos como vocês. Muito obrigado, pessoal. Agradeço por me darem um espaço para expor essas coisas aqui.
E esperamos ver vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. We'll look forward to seeing you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.